queria dizer que este relatório se inscreve, na realidade, num movimento de ideias muito mais vasto, que está em curso na Europa e que é decisivo para evitar o desastre que se está a desenrolar perante os nossos olhos, e isso passa por nós construirmos uma solução que ainda não está escrita na cartografia do planeta, pela simples razão de que a Europa e a construção europeia é a experiência mundial mais avançada de convivência multinacional numa lógica crescentemente supranacional. É, de facto, o grande laboratório da governação democrática em diversidade. Ainda hoje é, só que estamos a atravessar, digamos, um momento de passagem entre uma etapa da construção europeia e outra que tem que ser desenhada, mas para a qual não há ainda esse rumo na cartografia. Esse rumo tem que ser descoberto por nós. E é por essa razão que um debate como este que vamos ter hoje aqui é tão importante, porque isto vai vir do debate europeu. Eu vou avançar com algumas ideias, mas tenho a certeza que do vosso lado vão vir outras, e é disso que vai certamente surgir a inspiração para guiar esta nova etapa da construção europeia. Vou falar de cenários, dos cenários que se abrem no momento em que nos encontramos muito grave de crise da zona euro. A crise está muito longe de estar ultrapassada, contrariamente ao que por vezes é dito para nos deixar um tanto adormecidos, mas na realidade hoje essa mensagem de que a crise da zona euro se deve a um conjunto de Estados-membros indisciplinados é martelada, como nós sabemos, pelos grandes mídia europeus, e nós temos que vir com a nossa visão do problema. E eu acho, na minha opinião, mas aqui está a minha primeira tese que submeto à vossa discussão, nós estamos confrontados com uma crise que não é única, é um intrincado de pelo menos três crises diferentes. É uma crise do nosso modelo de crescimento, que já não era sustentável. Em cima disso, operou uma crise do sistema financeiro sem precedentes. E isso depois veio evoluir numa crise da zona euro, que é hoje uma crise da própria construção europeia. Já estamos para além da crise da zona euro, como sabemos. E estas três crises estão articuladas e nós temos que ter uma ideia muito clara que uma solução credível, sustentável, tem que ultrapassar estas três crises em simultâneo. Basicamente, eu vejo 4 cenários possíveis. O primeiro é o que estamos a viver agora, ao fim e ao cabo, que é de uma resposta altamente insuficiente à crise da zona euro e que se traduz numa reorganização da Europa, mas na base de uma divergência que se vai tornar estrutural. Portanto, com disparidades crescentes no quadro europeu. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é um cenário ainda pior, que é um cenário de fragmentação e mesmo desintegração da Europa. Como sabem, quando se trabalha com cenários, convém sempre imaginar o pior. E isto não é impossível. Isto é possível. Ainda é possível. Depois podemos discutir o grau de probabilidade, mas isto é possível. Terceiro cenário é, em face disto, haver um núcleo de países que resolve fugir desse risco de contaminação e, porque se acha em condições mais sólidas, arranca, digamos, com um projeto próprio, mais restrito, de criação de uma verdadeira união orçamental e política. E quarto cenário, que é possível, e como vocês calculam, na minha ótica, é o que seria o mais desejável, é um cenário de construção de uma verdadeira união orçamental e política na Europa. E, portanto, um cenário que permite completar a união económica e monetária. Porque a raiz do nosso problema é que nós temos uma união económica e monetária que é uma arquitetura profundamente incompleta. O primeiro cenário, eu acho que é aquele em que nós estamos. É um cenário que, em virtude dos instrumentos adotados, tal como eu os descrevi, não serem de modo nenhum suficientes para travar a crise das dívidas soberanas e a crise do sistema bancário que está associada a essa primeira crise, estamos a assistir aqui a um processo de divergências cumulativas entre taxas de juro da dívida pública, os chamados spreads, que se transformam
em divergências cumulativas das condições de investimento. Há países que conseguem investir, outros que não conseguem, não têm condições para isso. E, a partir daí, divergências cumulativas em matéria de crescimento e criação de emprego e de padrões sociais. Portanto, é um processo que se alimenta a si próprio de divergências cumulativas e que é gravíssimo. E Portugal está nessa rede, nessa trajetória, que é uma trajetória, a meu ver, armadilhada. E se isto acontecer, podem se desencadear efeitos de contágio mais graves do que aqueles que temos estado a viver, que já são evidentes, não é? Porque o contágio já vai longe, já vai pela Holanda, já esteve na Áustria, já ameaçou a França, e a França não está protegida, isto tem que ser dito. Portanto, este cenário da fragmentação, desintegração, que já não é só económica e social, será política, porque isto desfaz, digamos, qualquer pilar de solidariedade interna e de identificação dos cidadãos europeus com o projeto europeu, como estamos já a ver muitos sintomas disso. Portanto, este cenário, atenção, a meu ver, não está excluído e os decisores europeus têm que ser confrontados com este risco, deste cenário que existe. Ora bem, termino dizendo o seguinte: o Tratado de Estabilidade Orçamental, que foi ratificado agora aqui em Portugal e em outros países e que o candidato Hollande promete renegociar. Bom, esse tratado vai estar em cima da mesa. Eu creio que ele não vai ter, provavelmente, capacidade para o renegociar, embora ele tenha muitos problemas, esse tratado, porque é um tratado que institucionaliza uma disciplina orçamental que é enviesada porque não dá margem para o investimento, não dá margem para uma intervenção compensatória dos ciclos económicos, enfim, tem muitos problemas, mas eu não creio que ele seja verdadeiramente negociável, tal como ele está, mas creio que, se houver vontade política, haverá condições para o complementar com um ato de valor adicional, chama-se protocolo ou outro, com muitos destes elementos que faltam. E nesse aspecto, e a última coisa que eu vos queria dizer é o papel de Portugal, porque eu acho que foi muito positivo o Partido Socialista ter aparecido com uma proposta nesse sentido. Eu acho que isto vai na linha do que deveria acontecer na Europa em termos gerais. Essa oportunidade de completar o tratado com o que falta pode surgir. E aí, a meu ver, um país como Portugal tem muito a dizer. Mais uma vez, nós vamos viver um momento da construção europeia em que Portugal pode ter um papel muito importante a desempenhar. Nós não temos que estar complexados porque temos aqui uma intervenção e estamos diminuídos da nossa soberania. Isto teve a ver com um desenrolar mal conduzido da crise da zona euro. É bom termos a assistência, mas a assistência é em modos que, de facto, não são os mais convenientes. A assistência, neste momento, é inevitável, não tínhamos dúvidas sobre isso. Mas nós podemos discutir os modos em que ela se desenrola e, acima de tudo, podemos pugnar pela parte que falta da solução para nós, que é um novo quadro europeu. Porque temos de ser muito claros. O país pode fazer um esforço extraordinário, pode dar a cambalhota triplo salto aqui dentro. Mas se isso não for complementado com um novo quadro europeu, é muito difícil, para não dizer impossível, resolver o problema português tal como ele se apresenta. Mas nós não estamos sozinhos nesse dilema. A maior parte dos países, hoje em dia, que estão mais pressionados pela crise soberana, estão exatamente com o mesmo dilema. A nossa visão do que nós queremos da Europa e de uma união económica e monetária que funciona é uma visão assente em princípios muito claros. Sem dúvida, que é o da disciplina orçamental e do equilíbrio orçamental. Nós somos a favor de orçamentos mais equilibrados. Mas isto tem que estar associado a um verdadeiro reenquadramento do sistema financeiro, a uma verdadeira solidariedade europeia no que respeita a estabilizar o custo de emissão de dívida pública na Europa, porque não é possível prosseguir com este tipo de divergência, e tinha que estar associado a uma estratégia muito mais vasta de crescimento para um novo modelo de desenvolvimento e, acima de tudo, a uma preocupação sistemática com a convergência. E a convergência não é só convergência para déficits mais pequenos, é a convergência para taxas de crescimento mais elevadas,
taxas de crescimento do emprego mais elevadas. É desta convergência que estamos a falar.